Então, boa tarde, hoje, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai nos acompanhar depois aqui pelo YouTube, né, pelo link. Eu queria explicar para vocês que essa é uma iniciativa de um grupo, né, eu e Roxana de BH, eu de Brasília, a gente está viabilizando um projeto que um grupo de facilitadores e helpers que se reúnem em uma rede social, né, num grupo do WhatsApp, pediam, né, demandavam esses encontros, e a gente, escutando todo mundo, a gente conseguiu chegar nesse formato, uma vez por mês, a gente traz um facilitador, um helper, que esteja disponível a fazer uma palestra, uma aula, né, de 2 horas, onde a gente possa ouvi-lo, estudar junto, ler e também trocar, né? Ter esse espaço de troca, de compartilhamento, de falar do nosso processo diante dessa palestra. Então, hoje a gente tem o prazer de trazer o Heitor Facundes, que é um facilitador, helper em treinamento, da Regional de São Paulo, que vem nos falar. Eu vou deixar que ele faça a abertura e inicie para falar sobre a palestra, tá bom? Abraço, Heitor, e muita gratidão por ter aceitado o nosso convite. É isso. Obrigado, Suzana. Obrigado, Roxana. Um grande prazer, como a gente estava falando aqui. Eu gosto, eu adoro dar aula de peça. Então, todas as aulas que me chamam para dar, eu faço com prazer. As que eu gravo também autonomamente, também gosto. Então, é realmente um prazer. E aí vamos começar esse prazer, né? Vamos bem usar da objetividade aqui para esse tema que eu achei muito sincrônico. Eu sorteei a palestra para dar para esse momento. Me fez muito bem, porque me ajudou no momento, né? E a palestra que a gente vai falar é de como lidar, na visão do Petro, com os estados de expansão e contração. E aí eu adorei essa foto, porque a gente percebe, eu pelo menos vejo nessa bailarina, esses dois estados juntos, porque ela está se expandindo, claramente vibrante, mas também tem pontos nela que estão contraídos. E, para mim, esse é o grande resumo dessa palestra, dando um spoiler para quem tiver só 5 minutos para assistir, é que o guia vai dizer que esses estados estão juntos em nós e tudo bem. É para ser assim mesmo. E isso faz parte, inclusive, da nossa beleza. Então, é nessa toada aí que a gente vai. Porém, aproveitando o próprio tema da palestra, tem um antes de mais nada. E aí eu falei, não, isso é um chamado que o guia está pedindo, que antes de fazer qualquer coisa, a gente leia isso aqui. Então, eu vou ler e depois é só para a gente ir entrando nesse clima da palestra. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a esse grupo o quão extremamente maravilhoso é o que vocês estão fazendo. Os longos e árduos anos que muitos de vocês dedicaram e o trabalho duro de superar o sempre presente medo e a resistência de encarar o eu trouxeram muitos frutos. Você pode olhar na sua vida, porque às vezes a gente se cansa um pouco, percebe os frutos, né? Como se você pudesse pegar esses frutos na sua mão. Além disso, o seu trabalho criou uma grande luz, um grande centro de luz no esquema universal. Ele tem efeitos em curso em todos os lugares. Esse amor que foi criado por vocês aqui, nesse grupo, é uma realidade tangível. Ele deve ser cultivado, meus amigos. Cultivem-no. Esse amor murcharia se vocês não o cultivassem. Então, o que vocês sentem aí? Quem está aqui ao vivo, quando o guia faz esse chamado, assim, né, faz esse convite, alguém se toca com essa mensagem? Eu acho que o amor tem que ser cultivado que nem uma planta, todos os dias, porque as nossas resistências vão aparecer o tempo todo, os nossos medos, até porque vida é movimento. Então, a gente faz movimento para cima, movimento para baixo, expande, contrai,
mas o amor tem que ser cultivado diariamente. Depois do processo de trabalhar a emoção, tratar com a emoção, enfrentar os medos, depois vem a gratidão ao eu superior e essa reconexão com essa energia de gratidão. O que eu digo sempre é que não existe na vida, para mim, hoje, não existe bem e mal, só existe bem. Porque quando acontece uma coisa muito bacana, você vive a experiência do prazer, da expansão, né? E quando acontece algo ruim, você vive a experiência do aprendizado. Então, não existe nada ruim, né? Eu sinto assim, o Exato. amor tem que ser cultivado todos os dias. Perfeito, Tânia. É isso que ele fala aqui, mas ele aqui eu sinto que ele dá um extra. É como se ele quisesse nos dar um incentivo, dizendo que a gente cria uma luz no universo, como essa imagem que eu acabei achando. Então, que cada um possa, agora a gente vai fazer uma pequena meditação, não só buscar a consciência do que a gente vai aprender aqui hoje, mas a consciência de que o que a gente vai gerar aqui tem um efeito que a gente nunca imagina. Por exemplo, você trouxe mesmo falando antes, né, de uma aula que eu dei lá em 2000 e não sei quanto, num evento que você estava ali presente, pegou e se usa até hoje. Eu não fazia ideia disso. Não fazia a mínima ideia. E ele está levando isso para um outro nível, onde a gente pode se dar conta de que o que a gente está fazendo tem um efeito no mundo espiritual e no mundo e daqui, que agora essa aula vai ficar disponível e o que vocês comentarem, o que as pessoas comentarem dessa aula também vai ter um efeito. Então hoje ele está chamando a atenção para isso. E aí, para a gente começar, eu gostaria de guiar uma meditação. E eu tenho por hábito, e por recomendação do guia, começar com uma prece de cada um, tendo a prece como passo inicial para preparar o campo para a meditação. Então, é mais ou menos nesse roteiro que eu vou guiar esta meditação. Tudo bem? Então, convido você a fechar um pouco os olhos, de forma bastante tranquila, colocar os seus pés no chão, ampliar a sua respiração, ir se conectando com seu anjo da guarda, seu mentor espiritual, com seu eu superior, tendo no seu eu superior o porta-voz de Deus para você. É por onde Deus fala contigo. Foi seu eu superior que ouviu o chamado de Deus para o seu autodesenvolvimento e que fez você chegar até aqui, a este caminho, se você faz o Pathward, ou a esta palestra. E unindo o seu eu superior com a consciência do seu anjo da guarda, da egrégora do Pathward, e de todos os espíritos aqui presentes nesse encontro, ou neste momento onde você está ouvindo essa palestra. Vai imaginando a sua luz crescendo à medida que você se conecta com esse momento. E se permita criar uma oração de conexão com Deus, através do seu eu superior e do seu anjo da guarda.
E nesse estado de prece, perceba como fica o seu corpo físico. Tome consciência do seu corpo físico como habitat da sua alma enquanto encarnado ou encarnado. Talvez ele esteja imóvel, talvez ele esteja agitado, talvez ele tenha dores, talvez ele sinta prazeres. Tome consciência. Sem problemas, mas você precisa de tudo. Apenas tome consciência do seu corpo físico como um todo. Como o corpo que a sua alma desenhou e criou para a sua vida na Terra. Um presente de Deus. E vá abastecendo esse corpo com o ar ao seu redor, ampliando a sua respiração. Perceba que na respiração os pulmões se expandem. Seu corpo se expande. E isto traz sensações no seu corpo. Talvez traga emoções. Talvez traga pensamentos. Mas o fato é que o seu corpo se expande. E você não reclama dessa expansão. Apenas sente essa expansão. Ela é necessária para que o seu corpo se preencha de energia. Agora, tome consciência da expiração. E expire, percebendo a contração dos seus pulmões. Como um processo necessário para a sua sobrevivência. E vá deixando a sua respiração ampliar-se novamente. E na expiração, você contrai novamente. Sem a necessidade de forçar esse movimento, mas apenas tomando consciência dele. E tome a consciência de que quando você está contraindo, você também não reclama desse movimento. Porque você sabe que ele é necessário. Ícaro, é hoje mesmo, sexta. Nesse fluxo, percebendo a expansão e a contração como movimentos necessários. Olhe para a sua vida. Aonde
esse movimento não está harmônico. E vá perguntando ao seu eu superior, mergulhando na luz do seu eu superior, a intenção de estar aqui assistindo essa aula neste momento. E deixe que de dentro desta luz do seu eu superior venha a informação da sua intenção de estar aqui. À medida que essa intenção vier, você tiver consciência dela, pode ir abrindo os olhos e escrevendo ou desenhando, registrando de alguma forma a sua intenção de estar aqui. Não vai haver a necessidade que ninguém aqui compartilhe a intenção, mas apenas registre, porque a gente vai usar isso lá no final. Para quem está vendo gravado, obviamente, também anote, que vai ser útil depois. Todo mundo já anotou? Faz um joinha aí. Maria Helena, bem-vinda. Bom, vamos em frente, então. Eu gosto muito de fazer algo interativo, de forma que em alguns slides eu gosto de pedir para quem está aqui disponível, né, ao vivo, para ler. Alguém pode ler? Eu posso ler. Vai lá, Suzana. Então, a expansão. A expansão ocorre quando existe uma atitude positiva, aberta, dedicada, honesta, amorosa e de doação. Quando os bons sentimentos e pensamentos criam uma atitude correspondente na vida, influenciando as ações, o comportamento, as respostas, reações, emanações, atos, etc. Alguém quer continuar? Pode tudo, pode já seguir a slide toda. Uma atitude como essa produz experiência desejável, satisfação, prazer, bem-aventurança, abundância em todos os aspectos da vida, onde quer que ela seja verdadeira. Tal experiência feliz e prazerosa de vida automaticamente cria movimentos abertos e expansivos na alma, os quais são a base para a atitude positiva e afirmativa em relação à vida, um círculo benigno, auto-perpetuador, está em operação. Muito bom. Para você que se dispôs a ler, o que chama a atenção? O que pega aqui nesse slide? Eu acho que aqui a gente tem uma definição dos efeitos, né? De como a expansão vai acontecer e dos efeitos. E para mim, essa satisfação, esse prazer, essa bem-aventurança,
essa abundância em todos os aspectos da vida, né? Eu sinto isso como verdadeiro, porque eu também já vivi essa experiência, né? Então, já tive momentos em que senti isso na minha vida, nas minhas realizações, né? Então, para mim, reforça um pouco isso, assim, essa certeza da bem-aventurança, do prazer, da vida, da plenitude, né? Que mesmo que sejam fases ou momentos, ou mesmo átimos, né? Que a gente vive na experiência, por exemplo, essa meditação que você conduziu muito bem, ela traz essa atitude, né? Ela produz isso também. E aí é que você traz um tema que eu acho que você falou muito bem, né, dessa definição, como ele define bem, né, o que é muito claro para definir as coisas, mas eu gostaria só de complementar com a questão de que, primeiro, a quantidade de reações positivas, não é uma ou outra, não tem. Ele fala assim, ó, experiência desejável, satisfação, prazer, bem-aventurança, abundância em todos os aspectos da vida, onde quer que ela seja verdadeira. Depois tem o ciclo benigno, auto-perpetuador. Então, o movimento de expansão não é à toa que a gente gosta dele, assim, porque, ele é muito bom. E ele vai acontecer, ele está acontecendo neste momento. E, às vezes, a gente tem essa tendência a pegar e falar, nossa, eu já vivi ciclos assim. A gente vive ciclos de expansão diariamente, seja na respiração. Se a gente parar para olhar, né? Estar aqui é um movimento de expansão, é uma expansão de conhecimento, é uma expansão de consciência. Então, esses ciclos acontecem, estão acontecendo se a gente parar para perceber. Então, eu queria começar justamente trazendo a questão, claro, da definição e também da quantidade de bênçãos que vem com ele. Em teoria, talvez eu não ache que a gente desgosta da contração. Até certo nível, sim. Mas é porque é muito gostoso estar na expansão, aí a gente fica meio desapontado por estar lá no outro movimento. Principalmente para quem já sabe, como disse a Tânia aí, que a contração faz parte. Mas vamos ver, alguém poderia ler aí o movimento de contração? Depois eu vou tocar mais eu mesmo, mas só para a gente ir se integrando aqui nesse momento. Eu vou ler. Posso ler? Pode ler. A contração. A contração tem lugar quando existe uma atitude negativa em relação à vida. Quando medo, ódio, rancor, desconfiança, fingimento, desonestidade, engano de si mesmo, falsas ideias, trapaça secreta e autorrejeição, negação do eu, da verdade, do estado momentâneo, negação da beleza do universo existem. A atitude negativa cria um ódio por si mesmo, ele aumenta o ódio e a desconfiança em relação aos outros. Um círculo vicioso está em operação. O que te chama a atenção, Tânia, desse trecho? O que mais me chama a atenção é assim, estou falando que eu percebo que a contração ela é uma força que ela fica batendo com a resistência do medo, do ódio, do rancor, da desconfiança. Você sente tudo isso, mas você fica naquela resistência para não assumir que isso faz parte, a contração faz parte. Então, aquilo que eu comentei com você, quando você aceita a contração como parte de um processo de aprendizado, se eu estou contraído, se as coisas não estão me deixando feliz, aberta, expansiva, é porque tem algo que eu tenho que olhar sobre mim mesma, um aprendizado que vai ajudar a dissolver essa resistência em assumir, inclusive, emoções que a gente às vezes nega e até desconhece que tem, né? Exato. E para mim é uma bandeirinha do eu inferior. É como se ele falasse, ó, não esquece que eu existo. E ele usa a contração como alerta, né? como marca. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. A gente, acho que quem está nesse caminho já há algum tempo, e não só isso, mesmo em certas religiões, em certas áreas de autoconhecimento, fala, olha, toda crise é um aprendizado, isso não é exclusivo do Petro. Mas o Petro traz com essa clareza, e, de novo,
com bastante quantidade, assim, não é econômico no tamanho do nosso eu inferior, não. Ele fala assim do engano, do medo, do ódio, do rancor, da desconfiança, do fingimento, da desonestidade, do engano de si mesmo, falsas ideias, trapaça secreta, auto-rejeição, negação do eu, da verdade, estado momentâneo, negação da... Ou seja, tem um pacotinho grande, tá? Então tem um pacotinho grande do bom e a gente tem um pacotinho também grande do que gera contração. Então, é muito importante isso nesse trecho. E uma outra coisa que eu chamo a atenção, que é esse ódio por si mesmo, talvez porque o eu saiba que poderia estar num estado melhor e não está. E aí, saber disso gera uma desconfiança, ainda que inconsciente, em relação a si e, por consequência, em relação aos outros. Faz sentido? Mas acho que esse ódio também tem muito a ver com a autoimagem idealizada, né? Que te cobra. Como que você ainda ainda está nesse ponto? Como você ainda sente isso, né? E também aquela exigência de perfeição, de já estar mais além daquilo que você se encontra no momento. Né? É possível mesmo. A autoimagem ela acaba gerando, né, um abafamento. Mas mesmo o eu inferior, eu sinto que ele também é um recado de ódio por nós mesmos. O ódio em si é do eu inferior, mas ele também é um recado que a gente poderia estar num outro estado, mesmo no eu real. Então, digamos que a gente não tivesse máscara nenhuma, ainda assim não haveria um contentamento pleno, porque os componentes de eu inferior dão uma turvada no nosso sulco, vamos dizer assim. Mas muito bom. Vamos em frente. Então, eu mesmo vou ler agora. Então, qual que é o papel da consciência? Essas impurezas internas não têm efeito adverso sobre a pessoa se ela está verdadeiramente consciente delas. Se ela as compreende na proporção adequada com a realidade do esquema mais amplo da sua vida interior e da vida universal. Em outras palavras, se ela as percebe corretamente, o seu efeito não é negativo, mas torna-se positivo. Mas se o eu é muito vaidoso e temeroso para ver a si mesmo, como é no momento, se ele nega ou enxerga as implicações mais de uma vez em razão da vaidade e do medo, então a alternância de movimentos vitais trará aquelas impurezas ocultas para a superfície. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que ele primeiro traz o conceito, que já é uma quebra começa a quebrar um pouco o nosso senso comum, de que o problema não é tanto assim o eu inferior, né? Ou seja, se a gente reconhece, nossa, estou com medo mesmo, não é agradável estar com medo, mas não, nesse momento faz muito sentido estar com medo. Ainda que o guia fala, pô, não é um medo real, mas se fosse a primeira vez que eu estivesse dando uma aula de pesca, uma parte de mim estaria insegura, estaria com medo. Então, reconhecendo isso, já dá um certo acolhimento. Claro que a aula não seria tão boa e tudo bem, porque eu estaria num lugar de medo e insegurança. Mas isso é aceitar, isso é aceito, né? Aceitável. E é tranquilizador, ainda que você não tenha ainda convertido esse eu, esse componente de eu inferior. E o que vai atrapalhar, indo um pouco na linha do que a Tânia falou, é o eu vaidoso, né? Que gostaria de não ver, que gostaria de achar que não tem essas partes temerosas, inseguras, impotentes e todas essas partes desconfortáveis. Então, isso vai fazer, né, quanto mais vaidade, pior, né, mais difícil vai ser lidar com essa alternância natural dos movimentos. Tudo bem aqui? Então, vamos falar um pouquinho desse ciclo vicioso. Quem que pode ler? Eu. A experiência negativa de vida, com o seu movimento contraído, é destinado a afastar a experiência negativa de vida. O homem se torna mais rígido e endurecido, afastando assim a própria vida e instituindo um estado de anseio constantemente insatisfeito. É por esta razão que as escrituras dizem que o pobre se tornará mais pobre e o rico mais rico. Essa é uma das leis da vida que o indivíduo deve descobrir
para fazer da alternância da vida um processo produtivo de crescimento em direção a uma crescente transcendência de opostos. Foi poderoso aqui nesses trechinhos, mas vamos lá. O que ficou para você desse trecho, Roxane? Me chamou a atenção quando fala das leis, né? Quando fala que a gente precisa descobrir, fazer essa alternância, porque quando fala dessa chave das escrituras, né, que o pobre se tornará mais pobre, o rico mais rico, eu vejo que essa imagem, né, ela está mostrando bem, né, que a sombra, né, ela está encobrindo a luz, né, e tem a luz por trás da sombra. Então, se a gente olhar os valores, né, a luz é maior do que a sombra, né, porque eu vejo algo assim. O que você está trazendo é que esse movimento de alternância da vida busca essa liberação dessa luz, né? No fundo, né, o que nós estamos buscando é isso. Mas eu sinto que ele complementa isso com duas chamadas, assim. Primeiro, para os nossas imagens sobre a riqueza e a pobreza, no sentido de que, olha, você vai lá, faz um trabalho que te expande a consciência, você se torna mais rico de consciência, você vai ficar mais rico também de consciência depois. Quem se mantém pobre de consciência e insiste nessa postura, vai continuar pobre de consciência até mais. Então, dá para fazer, claro, um paralelo óbvio com o dinheiro. Assim, a pessoa que adquire um certo volume financeiro, trabalha por isso, né, conquista isso pagando os preços necessários, descobriu como ganhar, acha que é bom, vou ganhar mais. A pessoa que decidiu se empobrecer financeiramente porque não quis fazer o esforço para encontrar o que estava causando aquilo, etc., vai acabar continuando nessa mesma direção. Parece muito óbvio, né? Parece que ele está falando uma coisa super tranquila, mas a gente se confunde muito com essas noções, às vezes, de riqueza e pobreza, e de que esse processo, que ele chama aqui, que o ser humano deve descobrir para começar a fazer essa alternância de boa, vamos dizer assim, né? É alternância mesmo. Tal, a gente sobe, a gente desce, e se a gente está com foco no nosso crescimento, isso é só parte do caminho. Consegui, fui, e vai caminhando. Então, o contrário disso que gera o ciclo vicioso é a rigidez. Quando eu estou rígido e endurecido, porque eu não quero a experiência negativa, aí eu vou me tornando cada vez mais pobre, porque eu não quero fazer o trabalho. Eu me enrijeço, às vezes, no status atual, ou me enrijeço em imagens de como as coisas devem ser, em vez de olhar para como as coisas são. Faz sentido? Muito. Eu posso perguntar uma coisa? Claro. Não, volta. Aí. Quando você diz aí, ó, a experiência negativa de vida com seu movimento contraído é destinada a afastar a experiência negativa de vida? Exatamente, né? Eu acho que foi faz. colocado... na verdade, a contração... Não é destinada a afastar a experiência positiva de vida? Na verdade, a contração faz com que a gente não queira ver o negativo. Entende? A gente tem ali uma vergonha, vamos dizer assim. Eu me contraio para não expor a vergonha. Sim, continuo com a vida contraída. Isso, mas eu estou me afastando de algo negativo em mim. Percebe? Não é gostoso ficar com vergonha. Eu quero fugir desse lugar negativo. Então, eu me contraio, porque se eu tivesse com vergonha de forma relaxada, com vergonha mesmo, não sei quem são as pessoas, eu podia até pegar algo negativo e
relaxar a respeito. Mas se eu me contraio, eu estou tentando me desconectar desse lugar negativo da vida, do eu inferior. A gente pode fazer um paralelo que é a contração que a máscara faz, ou que o eu idealizado faz, né? A tensão que ele cria, como forma de abafar o eu inferior. Faz sentido? Para mim, não sei. Não? Tá bom. Eu acho que o melhor que eu consigo agora trazer é essa visão que me vem, é a tensão. Não sei se faz sentido para você, que a máscara cria um estado contraído, um estado tenso, né? Com a função de abafar esse lugar negativo também, esse lugar onde a gente expressa o não, nosso... Entender, eu entendi, mas Posso eu dar não uma tinha opinião? pensado dessa forma. Tá. Posso dar uma opinião? Sim. Heitor? Claro. Posso? O que eu vejo é assim, quando você tem uma experiência negativa de vida, automaticamente existe um movimento de contração. Ao invés da gente ver isso como positivo, para ver por que eu estou contraída, por que eu criei isso, por que isso está acontecendo, a pessoa menos consciente, a forma que ela usa é afastar aquilo, fugir daquilo. Então, aquela experiência negativa fica sendo destinada para afastar o negativo e buscar o positivo sem fazer o aprofundamento de saber qual é a origem, por que eu estou passando, por que eu estou com vergonha, né? Por que eu estou com vergonha? Estou com vergonha porque eu criei uma expectativa que não aconteceu, né? Então, nesse caso, ele está dizendo que o ser humano não consciente, que não faz um trabalho de autoconhecimento, ele foge da experiência negativa ao invés de se apropriar dela como instrumento de aprendizado. É assim que eu vejo, Heitor. É um pouco do que ele complementa depois, né? O homem se torna mais rígido e endurecido, afastando assim a própria vida e instituindo um estado de anseio constantemente insatisfeito. Porque ele não foi fazer o trabalho. No fundo, você vai fazer o trabalho ou você vai fugir dele? Deixa eu só complementar assim também, como eu entendo, Maria Helena, porque é exatamente o conceito de ciclo vicioso, né? É como se eu estivesse perpetuando isso. Então, essa palavra, acho que a chave é a palavra constantemente. Então, eu permaneço nesse estado contraído, né? Eu não me abro para a experiência e, como a Tânia bem disse, eu não vou olhar para aquilo que causou esse estado contraído, né? Eu fico cada vez mais contraída, então eu permaneço atrás do meu rabo, né? Tipo isso. Tá, assim. entendi. Tá. Ok. Obrigada. Vamos em frente. Então, eu vou ler agora. Uma nova abordagem. Então, nesse mundo, nessa esfera de consciência, a expansão e a contração criam experiências opostas, prazer e dor. Somente quando se transcende essa esfera do ser, quando se transcende o nível de dualidade, é que ambas, a expansão e a contração, tornam-se experiências bem-aventuradas de tipos diversos. Mas isso só pode ocorrer quando se tiver dominado a experiência negativa, ou, em outras palavras, quando o indivíduo adquire uma nova reação à abordagem a ambos os movimentos vitais. Essa nova abordagem aos dois movimentos deve ser aprendida nesse nível de dualidade. Essa é a cota que a alma tem que dominar nesse estágio específico da sua evolução. Então, é isso que a gente veio falando, olhar para os dois movimentos como movimentos vitais, né? São necessários. Às vezes é difícil de aceitar isso, dói só de ter que aceitar. Não dava mesmo para ser só o bom. Não dá, é vital, como a gente pôs também a respiração, tem um movimento de expansão, tem um movimento de contração, e o que me chama a atenção é que o guia coloca isso como uma cota que a nossa alma tem que dominar, é um dos trabalhos, assim, você desceu para encarnar aqui, veio com essa lição de casa, que é aprender a lidar com os dois movimentos, tanto de expansão quanto de contração. Ok? Qualquer coisa, se eu passar muito rápido e você faz que nem a Maria Helena, fazer, opa, peraí, volta aí. Vamos... Oi. Eu acho que também aí ele está falando da integração da dualidade. Você
quando você se trabalha e se aprofunda, você acaba enxergando o bom tanto na expansão quanto na contração, né? Os dois têm lados bons e lados ruins, negativos. Tanto Ele prazer quanto a dor. coloca, exatamente, ele traz muito essa, da gente ter uma abordagem nova, né? Tanto para a expansão quanto para a contração. E aí, por consequência, você sai da dualidade, porque você unifica as experiências. É isso mesmo. Bom, vamos olhar então as novas abordagens que ele sugere. Primeiro, a contração. Então, a reação reflexa automática comum à experiência negativa é uma contração cega, com as emoções e pensamentos destrutivos que a acompanham. Para ser mais específico, a personalidade invariavelmente se sente injustamente vitimizada, acusa os outros ou a vida, fica ressentida, recolhe seus bons sentimentos em um espírito de vingança e rancor. Ela também teme o que a vida pode lhe trazer, pois como pode ser diferente? Para encontrar a chave para quebrar esse ciclo vicioso, o eu consciente, volitivo, deve fazer um esforço deliberado para remover a cegueira que faz com que ele acredite que a experiência negativa está indo ao seu encontro sem que você a tenha produzido. Aqui ele resume maravilhosamente bem, primeiro, como somos normalmente, né? Que é a abordagem natural, que é se contrair, se cegar. Então, por isso que eu vejo isso muito no movimento da máscara, né? De fechar o contato com as emoções. Depois, alguns sentimentos que vêm também no movimento de contração, sentimento de vítima, de julgamento, de ressentimento, que encobre todo o eu superior, que encobre os bons sentimentos. Então, gera todo aquele... Se a pessoa se permite sair da máscara, ela vai se ver ali rancorosa, ressentida e tudo mais. E aí, ele começa a chamar atenção para algumas coisas, porque muitas pessoas acabam ficando nesse ciclo vicioso. Por exemplo, quem está em estado de depressão, muitas vezes vai até perceber que não sabe como a vida poderia ser, esquece que a vida já foi diferente em algum momento e se mantém nesse estado. E a chave que ele dá, eu acho uma coisa que ele fala nas primeiras palestras, agora eu não lembro qual, mas ele relembra de que para a gente chegar num estado diferente, exige um esforço consciente, volitivo, deliberado. Então, a gente tem que decidir olhar para a máscara, eu vou olhar para a minha defesa, vou olhar para o meu inferior, vou ver onde ele nasceu, vou ir na causa raiz, vou estudar, vou me olhar. E aí, se não houver um esforço volitivo, a coisa fica. E vai ficando até que você decida fazer esse esforço. Então, aqui, ele traz bem um passo a passo para essa nova abordagem à contração. Alguém quer comentar? Eu percebo aqui que ele está falando quando ele fala do eu consciente, né? Então, veja se eu estou enganada, ele está falando do ego, né? Então, o papel do ego nesse trabalho, né? Como um bom secretário que tem uma função de escolher fazer esse esforço, né? Deliberado, consciente, volitivo. Tem o ego maduro, né? Sim, o ego saudável, né? O ego saudável, exatamente. Então, é isso. E ele é estimulado, diria eu, pelo eu observador. Sim, que é um... Um eu observador que observa e fala assim, olha, aqui podia ser melhor. Aqui eu podia fazer tal movimento. É possível ser diferente. Aí, ego, faça tal atitude, vamos começar esse mergulho. Sim, e lembrando que o eu observador é uma estrutura do eu superior, né? Do ser superior. Sim. Então, sim. Como esse trabalho integrado mesmo, né? Ele ativa, né? E é ativado. E ele segue um pouquinho nesse mapa aqui da nova abordagem à contração. O próximo passo que tem que ser aprendido para quebrar o círculo vicioso, quando a experiência negativa e indesejada vem ao seu encontro,
é observar seu próprio movimento de contração. O primeiro passo é observar. Então, opa, está chegando para mim um negócio que me contrai. Ao fazê-lo, ao tornar-se mais agudamente consciente do seu estado de contração, quando você observa todos os sentimentos envolvidos, com o seu significado, a fúria, o ódio, o medo, a culpa, a acusação, etc., e toda a tensão no corpo, na alma e no espírito, só então, nessa observação, nessa aceitação da tensa contração, que ainda é automática, só então você pode ir em frente e adquirir uma nova reação. Então, o eu observador aqui é tudo, é tudo. Eu achei interessante a definição da Suzana de um componente do eu superior. Para mim, eu tenho ele como um eu à parte. Ele é o grande presidente da casa, o dono da loja, assim, o que olha tudo. Ele olha o eu superior, ele olha o eu inferior, ele olha a criança, ele olha... É um outro eu para mim. É muito engraçado essa percepção, mas eu aprendi assim e me ajuda muito. Claro que ele é extremamente sábio, por só observar, né? E aí, uma vez observado, ele consegue ver esses 3 componentes, que é a nossa atenção no corpo, na alma e no espírito. Alma e espírito, aqui o guia traz dessa forma. Eu gosto de ver no corpo, nas emoções e na mente, né? Que é o que eu consigo ter mais consciência. Minha mente está contraída, está na defesa, ou as minhas emoções, em que lugar elas estão, tal. Da alma eu ainda não tenho tanta consciência, mas se parar um pouquinho, de repente até dá para sentir. E você pode começar por querer primeiro, não, aqui está repetido. Você pode começar primeiro por querer não se contrair, mas permanecer aberto de forma pulsante, mesmo para a experiência negativa e para o sentimento negativo. Em resumo, tô com raiva mesmo, assim, que raiva chata, que vergonha desagradável, ou seja, de uma forma relaxada. Sustente os sentimentos dolorosos, não de forma masoquista, não rejeitando a si mesmo, não em um espírito que diz ser isso que você merece, porque é uma criatura tão miserável, mas antes, na seguinte atitude: eu sou realmente capaz de suportar um pouco de dor. Que beleza, que notícia boa. Né? Então, com essa frase, ele está convidando a uma abertura emocional para a experiência contraída, para a experiência desagradável. É um vivenciar relaxado do que quer que aconteça. Até porque uma coisa que é muito curiosa do eu inferior é que ele dura pouco. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência de pegar assim uma situação de eu inferior e falar tudo mesmo. Falar tudo que você queria dizer, você soltasse ele total, assim, e te desse a liberdade de você passar quanto tempo você quiser nele. Fala assim, pode ficar aí xingando, urrando, batendo, não a pessoa ou ninguém, mas você mesmo, né? Ninguém aguenta muito. As experiências que eu vi, eu mesmo não aguento muito, mas quando eu já falei com o paciente, solta aí, vai, vamos passar a sessão inteira no inferior. Não dá. Dá 5 minutos, a pessoa não aguenta. Por quê? Porque não é aí que a gente é. Então, mas às vezes é gostoso poder soltar. Então, e é muito mais relaxado. Já a máscara tenta evitar isso. E aí que está o problema, porque, infelizmente, a gente consegue sustentar a máscara por horas, dias, meses, anos. E se não fosse assim mesmo, estava mais fácil. Mas Então, é muito gostoso saber que o estado de contração está muito mais ligado à máscara, na minha visão, pelo menos, do que ao eu inferior. Perceberam o mapinha passo a passo? Depois disso, está explicado, hein? Não dá mais para não ter mais essa abordagem. Acho que está mais claro que isso, nem sei como, nem 2 disso não resolve, é isso mesmo. Mas, como disse a Tânia, vamos também olhar uma nova abordagem, a expansão. De imediato, pode parecer que tudo que se tem a fazer com uma experiência positiva é desfrutá-la. Mas isso não é verdadeiro. Há muito mais que isso.
Quanto mais você administrar os ciclos negativos da maneira acima mencionada, mais frequente se torna a experiência positiva. A reação habitual do ser humano médio à experiência prazerosa é um júbilo momentâneo. Ao mesmo tempo, porém, existe um número de reações emocionais que são desconsideradas e das quais, portanto, a pessoa passa ao largo. Além da reação alegre e receptiva, há outras presentes. Por exemplo, você vai descobrir uma ansiedade, uma apreensão vagas, na maioria dos casos semiconscientes, em relação ao que se passa. Num nível, isso se deve ao medo de perder novamente esse bom estado. Em outro, mais profundo, é devido à incapacidade de suportar uma maior expansão da experiência positiva. Então, aqui, ele abre espaço para a gente ser muito mais feliz do que a gente é, conhecendo as nossas reações a abordar aos momentos de expansão. Então, aqui eu gosto sempre de trazer algumas experiências pessoais. Assim. Um dos grandes estudos que eu faço comigo, né, é a manutenção do estado de presença. Desde que eu ouvi, não só porque o guia falou várias vezes que o importante é o momento presente, isso nunca tinha me pegado muito. Mas o dia que eu li o eu real só existe no momento presente. Essa frase, ela é maravilhosa. Para a gente que faz a busca pelo eu real, assim, então não adianta. E faz muito sentido, né? Porque se é real, para mim, tem que estar acontecendo, tem que estar disponível aqui no momento presente. E foi um prazer tão grande. Quando eu consigo estar totalmente presente, às vezes é uma energia tão grande que eu escapo mesmo. E talvez mais gente tenha tido essa experiência. Então, nesse momento, eu percebi as duas coisas. Um pouco de, ai meu Deus, vou perder esse estado. Ai, que droga, é tão bom, vai acabar. Só de pensar que vai acabar, ele já acabou. Mas depois que você reconhece isso, entra a verdadeira prova, na minha visão, que é sustentar esse lugar. Então, aí eu sinto que é esse momento que eu estou agora, no momento em que eu estou pegando as coisas que me dão prazer e tentando ampliar a presença delas na minha vida. Por exemplo, da aula de Petri. Então, é um prazer estar aqui. E eu percebo no meu corpo, enquanto estou falando com vocês, que a energia está fluindo. E eu vou dando mais aula e o negócio... Uma hora eu preciso parar, porque ainda não sustento mais isso. E para isso é importante acolher um lado meu que fala o seguinte, olha, mesmo que esse prazer acabe, outros virão, como forma de diminuir a ansiedade. Mas a forma mais agradável para mim é, neste momento, eu estou tendo esse prazer. Ufa, que delícia, que ótimo. É a única coisa que verdadeiramente importa. E com isso, eu vou vivenciando mais o prazer do momento presente. O que isso traz para vocês quando ele faz esse convite? Eu acho muito, muito interessante, assim, eu não tinha pensado por esse prisma, assim, de entender que essa clareza, né, de que a gente não é capaz ainda de sustentar o prazer por mais tempo, e aí a gente tem porque é muito comum, né, a gente entrar nesse estado de ansiedade ou de expectativa, e às vezes a gente corta o prazer, ou nem permite que ele chegue, porque a gente sabe que vai acabar. Então, né, aí tem aquelas frases célebres que a gente fica repetindo, né? O que é bom dura pouco, né? Nananã, nananã. Então, assim, poder afirmar para a gente mesmo, né? De que é isso que eu tenho no momento presente, e ficar com essa presença e viver o prazer na sua plenitude, no que é possível ser vivido, né? O que a gente dá conta de sustentar, é muito legal, assim, é uma forma bacana de poder entender, né? Então, se é pouco, então vamos aproveitar o pouco, né? E não ficar com medo que o pouco vai acabar e aí nem começa, nem curte, nem vive, e aí o estado de ansiedade se instala, né? A ansiedade, por definição, já é um lugar onde a gente não está no momento presente. No momento presente,
Então, e é um movimento que ele põe aqui num primeiro nível E o guia fala que é e o guia fala que é um sintoma bem importante para a gente entender que está na autoimagem. O guia fala algumas vezes de ansiedade, acho que não sei se é nessa palestra, que ele fala que, de certa forma, a ansiedade também não é nenhum problema, ela é só um alerta, é só um aviso. É, né? um sintoma. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é o componente da ansiedade que normalmente nos coloca buscando Fora. um cenário futuro. Né? E aí, o que é importante disso? É como a presença se torna um remédio para isso. Assim, se eu só estou preocupado com o momento presente, não faz sentido ficar ansioso, porque o futuro eu absolutamente desconheço. Então, é uma lógica que, se a gente consegue incorporar, não que seja fácil, mas é assim, opa, essa lógica até desmonta até a ideia de que, não, minha criança, não precisa ficar preocupada que vai perder o prazer de agora, porque depois vem outro. Isso até perde o sentido também. Porque se o nosso mapa mental está estruturado para viver no momento presente, qualquer reflexão sobre algo que vai ou não acontecer, ela perde o sentido. Sim. E aí a gente passa a viver só a realidade. E aí, uma outra palavra que eu acho que perde o sentido é o possível. Porque não importa se nesse momento, talvez fosse até possível ter mais prazer nesse momento, exatamente aqui, dando aula. Mas se isso não está acontecendo, se o que está acontecendo é esse tanto de prazer, é esse tanto de prazer que é. Uhum. Então eu posso vivenciá-lo. E ao fazer isso, aí automaticamente, opa, meu prazer já aumentou. Eu acho que eu falei uma coisa que fez sentido. Aí eu vi vocês balançando a cabeça, falando, nossa, que legal. Aí como eu fiquei só no que já veio mais. Então, é um fluxo. Meus estudos atuais sobre o poder, o prazer de estar no momento presente, tem sido muito interessante. É algo que tem transformado muito o meu olhar para muita coisa. Essa tendência nossa de ficar num tempo que não é o presente, né, ou no passado ou no futuro, que gera tanta ansiedade, tem uma estratégia que às vezes eu uso, que eu ouvi, que é assim, nesse exato momento, qual é o meu problema? Uhum. Né? Qual é realmente o meu problema? Nesse exato momento, nenhum, o problema não está aqui. Né? Não, às vezes tem. Às vezes tem outro. É que os nossos pensamentos nos levam a olhar para problemas como um alerta de que tem algo errado, talvez, no agora. Sim, mas aqueles pensamentos que me levam para o presente ou para um futuro problema, né? Eles, por exemplo, às vezes não é um problema, mas uma ação que eu não realizei ou que eu preciso realizar. Então, eu estou aqui assistindo, um exemplo bem corriqueiro, assim, eu estou aqui assistindo a sua aula, você provoca, ou solicita, ou convida a gente a fazer uma meditação. Eu fecho os olhos e começo a imaginar a minha lista de compras. Uhum. Né? Uma coisa que eu programei para fazer amanhã, não é hoje, mas eu já comecei a criar minha lista de compra. Então, eu tenho que fazer isso, ou lista de afazeres, ou checklist, ou enfim. Então, tem um estado em que, nesse exato momento eu vou fazer compra? Não. Isso é um problema para mim nesse momento, só se eu ficar nisso, né? Então... Uma outra visão que eu acho que eu consegui usar o seu exemplo para exemplificar fechei os olhos para meditar, veio minha lista de compra. Assim, neste momento, na minha meditação, está a minha lista de compra. Ponto. É isso que está acontecendo no momento presente. E, ao mesmo tempo, está acontecendo a voz do Heitor, guiando a meditação. Isso também está acontecendo. E aí eu posso fazer uma escolha. Eu não preciso refletir por que amanhã comprar. Não. Neste momento presente, a sua psique está criando esse cenário. E aí o eu observador pode olhar para tudo isso como uma observação. Neste momento, e ainda, estou com meu coração acelerado, estou sentindo ansiedade. Se eu ativo neste momento o eu observador que existe
para olhar o momento presente, talvez tenha muito conteúdo a respeito do porquê, né, dessa lista de compra nesse momento, talvez uma necessidade de fazer uma escolha com o ego consciente, falar assim, tem a minha lista de compras na minha mente agora e tem a meditação. Vou me dedicar à minha lista de compras agora, porque eu quero incluir mais isso, está tudo bem. Se você fizer isso de um lugar consciente, você está no eu real. Isso é muito poderoso. De repente, você vai lembrar de coisas nesse momento, você precisava desse momento para não esquecer de algo, para pôr mais alguma coisa na lista de compras. Ou então, isso é uma distração mesmo para uma meditação que é o que você realmente quer fazer. Mas a ideia é não brigar com isso, né? É não Exato. brigar. É só observar. É isso que está acontecendo, ponto. E isso me faz sentir tal coisa, isso me faz sentir tal coisa. E o presente vivido, ele é objetivo, né, então? Ele é objetivo, não tem... E é exatamente isso. Vamos mais um pouquinho da abordagem à expansão. Da mesma forma que você rejeita, teme e fica com raiva das experiências negativas e dos sentimentos negativos, é igualmente incapaz de viver no clima mais elevado de prazer, alegria, bem-aventurança e, finalmente, até mesmo de êxtase. Depois eu vou completar. A mesma abordagem é necessária no que diz respeito tanto à dor quanto ao prazer. Primeiro, a simples observação das reações antes ocultas. Quanto mais você encontra sua própria negação da boa vida, mais é capaz de entender por que não vive em um estado mais feliz e satisfatório. Portanto, você vai aumentar a sua capacidade de lidar com a experiência negativa, o que, por sua vez, deve ampliar a sua capacidade de ter boas experiências. Na medida em que você deixa que a emoção negativa seja e se deixe carregar por ela sem combatê-la, na mesma medida vai se tornar capaz de uma autêntica atitude diante da felicidade. Então, aqui ele traz chaves muito importantes. Primeiro é que tem uma relação entre a nossa capacidade de encarar os sentimentos negativos e a dor. Se a gente aprende a encarar a dor mesmo, assim, eu sei que às vezes vai doer, agora está doendo, neste momento estou sentindo dor em tal lugar, tá bom, acolho isso, observo, não reajo a isso. Já é como um treino. Se eu aprendo a fazer isso com o negativo, depois eu falo, a mesma coisa que eu sei fazer com o negativo, agora estou sentindo prazer de dar essa aula, ao mesmo tempo estou sentindo um pouco de dor aqui na região do diafragma, e tudo bem, porque eu estou sustentando essa dor de uma e também estou sustentando o prazer de dar essa aula neste momento. Então, isso vai sendo um treino de sustentação de qualquer emoção. E aí, eu posso olhar, como usando o exemplo que eu acabei falando para a Suzana, eu posso olhar para tudo que está acontecendo sem julgamento. Eu estou aqui sentado para meditar, está vindo a minha lista de compras, ponto. Agora eu vou voltar, quero ouvir a meditação, escolho isso me dá tal sensação. Quando eu estou olhando para a minha lista de compras, me gera confusão e excesso de pensamentos. Percebi isso. Agora deixa eu fazer o teste. Vou olhar para a voz da meditação. Agora eu me sinto mais calmo e mais relaxado. Escolho ficar aqui. É um trabalho só basicamente de observação e de lidar com qualquer experiência sem julgamento. Então, é como ele resume aqui. Na medida em que você deixa que a emoção negativa seja e se deixe carregar por ela sem combatê-la, na mesma medida vai se tornar capaz de uma idêntica atitude diante da felicidade. Faz sentido? Sim. Sim, quando você, assim, aceita o que é, a realidade já está ali. Isso. Não tem como tirar a história do leite derramado. O leite já derramou. Então, se está aí, eu aceito aquilo que eu estou aberta para daí vir a outra coisa que seria a experiência positiva. Mas, assim, eu não estou em confusão aqui, nem em contração. Eu aceitei. Tá? Isso aí. Mas no seu exemplo, você ainda usou tempos passados e futuros. Então, não, usou o leite derramado. Que eu estou sentindo isso e o que a realidade me trouxe? Pegando o seu exemplo, estou vendo um pote de leite derramado. Isso me traz raiva. Ponto. Não.
Não. O que eu quis dizer é que, assim, o que aconteceu, aconteceu. Aquilo que é. Eu aceito. Dessa mesma forma, eu posso aceitar aquilo que vem do bom, da expansão. Porque enquanto eu estou entendi. brigando com o que houve, eu estou contraída. Eu não tenho Eu, en- espaço interno, eu estou contraída. eu entendi, Marilene. Eu só estou pegando a sua É. frase para trazer uma fala 100% de presença. Porque, no fundo, há um segundo atrás, o leite derramou. Vou pegar um exemplo, assim, né? Caiu um copo de leite no chão. Este um segundo já não importa mais. Já não posso fazer mais nada. Isso. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso olhar para o copo de leite, ver que ele está no chão e sentir talvez a minha raiva, a minha frustração, Tem muita coisa acontecendo neste instante. E isso é riquíssimo, porque eu começo a interagir apenas com o que está acontecendo neste momento. Então, é uma forma mínima, né? Eu estou comprimindo a vida ao momento específico presente, onde não importa o que aconteceu há um segundo atrás e não importa o que virá. É muito difícil. Para mim, é um desafio enorme fazer isso, mas é um caminho mesmo. Sim. É aonde, de repente, ao ver esse leite no chão, agora, nesse instante, me dá uma grande alegria. E eu nem sabia que eu era capaz de sentir alegria por um copo de leite no chão. Não sei por quê. E aí aumenta a riqueza da experiência. E daí eu vejo assim, tá, o leite derramou. O que eu vou fazer com o leite derramado? Eu posso pular, eu posso pegar um pano, ou eu posso falar assim, amanhã eu vejo isso e deixo ele derramado. Mas daí eu tenho escolhas, mas eu não vou ficar... Exato, porque você passou a observar a realidade do momento presente. Que nem a lista de compra e a meditação. Ah, tô vendo que eu tô assim. Agora eu escolho a meditação, por exemplo. Muito bom. É riquíssimo. Esse negócio de poder viver no momento presente, eu estou achando maravilhoso. E o guia dá uma sugestão. Vamos lá. É, portanto, minha sugestão que sempre que você se encontre em um estado de alegria, deixe a sua concentração e meditação ser particularmente voltada para a observação das suas reações mais vagas e ocultas. Você teme perder esse estado? E você teme também permanecer nele? São boas perguntas quando eu estou na alegria. Admita essas reações com toda a franqueza a que você se acostumou mais em relação aos sentimentos negativos. Os sentimentos negativos é um treino mesmo de sustentação. Observe o movimento automático da sua alma relativos ao prazer e à alegria. Ele responde com contração involuntária, apesar do seu desejo de objetivos conscientes? Aqui é uma chave muito importante, porque vai unir um pouco com a permissão que o guia fala que a gente deve ter para os movimentos involuntários. Que às vezes a gente fica com medo dos movimentos, a gente tenta controlar os movimentos involuntários. E se você permite, você consegue, inclusive, perceber que no momento de alegria você está respondendo com uma contração involuntária, por exemplo. Então, é muito gostoso você, quando relaxa em relação aos movimentos involuntários, começar a perceber o que acontece com eles. À medida que fica consciente disso, que é a chave absoluta, você pode iniciar um novo processo, né? Que, no meu caso, eu estou chamando muito a essa consciência, essa nova abordagem em relação aos movimentos de contração e expansão. Mas, como o guia sempre fala, não se force a entrar em um estado no qual ainda não é capaz de funcionar. Admita isso e automaticamente verá aumentada a sua capacidade de viver nesse estado. Eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que eu copiei dessa palestra, deixa eu só ver se eu pus aqui no slide ou não. Não. Então eu vou, olha só que lindo esse trechinho para esse lugar aonde
às vezes a gente quer estar num estado, né? Por exemplo, por que eu estou estudando isso? Porque eu estou trabalhando esse estado de presença, aumentar a capacidade do prazer da presença. E aí o guia fala assim, numa meditação para a gente fazer quando estiver nesse estado. Sim, eu senti algo novo, mas ainda não sou capaz de me manter nele. Ainda não é o meu terreno definitivo. Para fazer dele meu terreno, entrego-me totalmente à realidade maior do universo. Deixo para trás as válvulas de segurança conhecidas e os hábitos conhecidos do ego, de encontrar segurança e realização em maneiras que, ao menos em parte, são negativas. Entrego-me ao poder divino e deixo que ele me guie. Dedico minha vida à verdade e ao amor em nome da verdade e do amor. O que ele traz aqui? É uma completa aceitação desse momento, pegando, por exemplo, o meu estado atual de querer trabalhar a presença, eu não consigo. Na verdade, diz que eu não quero, num nível mais profundo, né? Mas não sou capaz ainda de me manter nele sempre. Mas eu observo isso, olha, sair novamente da presença, sair na presença. Aí percebo o seguinte, nossa, quando eu estou dando aula de patchwork, meu Deus do céu, não saio da presença quase nunca. É muito pouquinho. E aí eu estou andando na rua, nossa, aqui eu saio da presença total, toda hora. E eu vou observando isso. E não me forço. E uma outra chave que ele traz nesse... uma frase que me pegou muito nessa meditação é: deixo para trás as válvulas de segurança conhecidas, os hábitos conhecidos do ego, de encontrar segurança e realização em maneiras que, ao menos em parte, são negativas. Porque ele não fala que o ego é totalmente negativo. Eu vou para a rua, vou na padaria, precisei decidir, vou lá com o meu ego, mas, em parte, esse ego sai da presença. Isso não é positivo para mim. Mas, lentamente, eu vou começar a abrir mão disso. Então, é uma meditação muito poderosa que eu acho que ajuda a gente a aceitar esse lugar. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, nós vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou pedir para que vocês lembrem-se de uma situação do seu dia a dia que te tira do sério. Pode ser assim, uma coisa aí qualquer, fechada de motoboy, marido que chega tarde em casa, o chefe que manda o WhatsApp no sábado, qualquer assunto, e que você lembre de uma situação desse assunto que te tira do sério. Lembrar, faz um joinha. Assim. Vamos ver, vocês podem falar o que é um assunto que tira do sério você, Maria Helena? Eu tenho um funcionário que me ajuda aqui, que eu moro num sítio, e ele me tira do sério. Tá bom. Aí depois, daqui a pouco, você lembra uma situação. Suzana, o que te tira do sério? Você falou aí do trânsito, né? Quando você pediu, exatamente hoje, quando eu vinha, hoje eu tive que sair cedo e resolver algumas coisas, e aí eu tinha um horário. Não precisa contar a história ainda. Pois é, mas é trânsito. Trânsito. Tá bom. Não foi motoboy, mas foi trânsito. Ok, trânsito. Tânia, que te tira? Qual que é o assunto que te tira do sério? Ouvida. Oi? Quando eu não sou ouvida. Tá bom. Quando você se sente não ouvir. Tá bom. Quem mais? Roxana. Ana. Perdeu o controle. Eu perco o controle do tempo. Então do tempo, quando você está atrasada. Isso. Ótimo. Vilma, eu não consigo ver você, Vilma. Você quer falar? Oi. Oi. O que me tira é desorganização. Tira do sério, coisas bagunçadas, fora do lugar. Bagunça. Tá bom. Então, o Francisco Ronaldo está chegando, eu vou esperar ele entrar, porque daí a gente...
Vilma, Francisco, boa tarde, bem-vindo. A Vilma. Oi. Prazer, meu amigo. Muito prazer, muito prazer. Olha só, a gente está começando um exercício e a gente precisa que você se lembre de uma coisa da uma área da sua vida, uma coisa que acontece na sua vida que te tira do sério. Um já falou do trânsito, outro falou do funcionário, não precisa dizer a história. Certo. O que te tira do sério? Você quer que eu compartilhe publicamente ou fica só pra Não. Você precisa só saber, a gente precisa só saber o assunto. relacionamento? Tá. Então, às vezes, o comportamento aí da sua esposa te tira do sério. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo no mundo e cada um vai contar uma história, assim, tipo, vai parecer assim, ó, eu vou falar uma história, por exemplo, de quando alguém ficou me devendo dinheiro. Então, quando alguém me der dinheiro, me tira do sério. Aí, eu vou fazer assim. Entenderam? Vocês não me ouviram, certo? Mas eu estou aqui contando essa desgraça dessa situação. E aí, em um determinado momento, vocês vão ouvir um sino, assim. Cadê vocês? Vou jogar você para cá. Vocês vão ouvir um sino assim. Ouviram? Sim. Uhum. E eu vou por essa plaquinha assim, ó. Silencie e feche os olhos. Tá? Então, você está contando a história. Você ouviu o sino, você vai parar e fechar os olhos. Tudo bem? Tudo bem. Mas pode botar. Deixa eu agora fechar o áudio de todo mundo. Participantes, desativar o som de todos. Deixa eu ver se todo mundo fechou aqui. Fechou, ótimo. Então pode começar. Solta o verbo aí, conta a sua história triste, chateada, bota tudo para fora. Liberdade total. Todo mundo falar ao mesmo tempo. Não, todo mundo junto. Ninguém vai ouvir, Roxana. Solta. Eu tô vendo que você não tá falando. Tá todo mundo já falando as histórias já. E pode ir deixando escalar para outros momentos que você também já viveu isso de novo. Isso irritou, isso faz tempo que te incomoda. E vai se permitindo sentir o seu corpo nesse momento. Sentir as sensações no seu corpo. Vai se permitindo perceber eventuais emoções, trazendo aquele eu observador que a gente falou. Você vai só observar, validando tudo. Tudo é válido nesse sentido, nesse momento. Não precisa esconder nada de você. Pensamentos, emoções, sensações. Observa tudo de um lugar de eu observador. Perceba que talvez tenham lugares mais agradáveis, lugares mais desagradáveis. E você está aí, observando.
neste momento. E perceba que nada disso que está acontecendo é capaz de destruir o seu eu observador. Ele continua observando pelo tempo que ele quiser. E vai vendo o que acontece quando você se dá conta de que você consegue observar. Você construiu essa capacidade. Na verdade, você já tinha essa capacidade, você só está usando ela agora. E olhe como é tranquilo, como vai mudando à medida que a gente pode só observar. À medida que o tempo passa, sem esforço nenhum, talvez venha alguma ideia a respeito, alguma reflexão, algum insight. E se você quiser, você pode ampliar um pouco a sua respiração para dar uma forcinha para o seu eu observador, tomando consciência de que mesmo passando por certas sensações, emoções e pensamentos, você continua aí inteiro ou inteira, íntegra, saudável, tão saudável quanto antes, não mudou nada. E talvez tenha até um sentimento de se sentir um pouco empoderado ou empoderada, de poder fazer isso. Ou não. Apenas observe. E lentamente pode abrir os olhos. E aí, como foi esse exercício para você? Pode falar, Tânia. É incrível, muito, muito agradável, porque assim, na hora que você fecha o olho, que você está naquela discussão, comentando a história, você está com aquele sentimento de não ser ouvido, de não ser respeitado, de ser prejudicado em função disso. Aí você fecha o olho, está formigando tudo, está tudo em ebulição, né? Uhum. Quando você fala a palavra mágica, observe tudo o que acontece, que você se conecta com o eu observador, na hora é uma tranquilidade, uma paz. Um exercício muito interessante, muito gostoso, prazeroso de fazer essa percepção. Como a gente não julga o outro e se julga o tempo todo, né? Porque, assim, tudo bem, o outro não te ouviu, aceita que ele não te ouviu. Fala de novo. E aceita a sua dor de não ser ouvida. Também. Simples assim, né? Mas não, a gente quer culpabilizar. Olha, me prejudica. É impressionante, muito legal. Parabéns, Heitor, adorei. Adorei o exercício. E em relação à palestra, vocês percebem como significa mudar o conceito? E expansão. Se a gente vive isso só como fatos, não como o que a gente põe em cima disso, fica muito mais fácil de lidar. Mais alguém aí teve percepções? Eu achei muito legal. Espera aí, a Maria Helena levantou a mão, Francisco. Aí eu já volto para você. Obrigado. Eu percebi a energia, porque assim, foi a história com uma pessoa, né? Eu percebi a energia da mão, porque acho que eu fiquei falando muito assim, com raiva, não sei o quê. Então, quando eu fechei, eu vi assim, como mobilizou energia. E daí, depois, com o observador que eu estava olhando para mim, foi acalmando, mas daí me veio essa percepção de que, assim, para que tirar energia disso? Acho que eu vou curar com ele, porque ele, para mim, aqui, ele só fica porque meu marido gosta dele, né? Então, eu tenho que, é meio que eu aguentar aqui. E agora parece que eu vou olhar isso de uma outra forma, mas me veio essa percepção de
tirar o que o guia chama aí do prazer negativo, né? De estar tirando uma energia de uma coisa assim tão negativa, que me cria energia, porque eu fico assim, né? Com raiva. Isso. Talvez você esteja percebendo uma vontade de ativar a sua energia, essa energia que você sentiu, e você está usando ele para isso. Não precisa. Você pode dar um jeito aí de já se ativar, daí você não vai ter mais essa necessidade dele. Tá ótimo. Foi muito legal, gostei. Obrigada. Fala, Francisco. A minha observação veio mais no sentido de que existe uma identificação com esse eu inferior aí, que entra em ebulição quando a gente se depronta com essas coisas. E, por outro lado, esse ser observador, que é a nossa real natureza permanente, consciência e tal, a gente não está ainda, pelo menos eu falo do meu ponto de vista, tão identificado com esse eu espiritual. E eu acho que é aí que está o X da questão, é trazer a identificação para esse ser que somos, que é o eu espiritual, que é o eu observador. Deixa eu para facilitar a minha compreensão, em vez de vários conceitos que para mim, assim, eu não chamo de eu espiritual, eu tenho talvez uma outra linguagem. Mas me conta a sua experiência, como é que foi? Você estava ali, interrompeu, o que estava acontecendo dentro de você? E quando eu convidei ao eu observador, o que aconteceu com você? Se você relatar a sua experiência, talvez fique um pouco mais fácil para eu compreender. Bom, quando eu entrei na primeira parte da experiência, eu entrei em ebulição emocional e sensações físicas. Sensações físicas bem claras no meu corpo. Aí, quando você nos convidou para entrar no eu observador, eu também me conectei com essa consciência, com esse ser que está observando algo que não é ele. Se ele está observando algo, é porque ele não é o observado, ele é o observador. Exatamente. Né? Duas partes minhas, uma parte com a qual me identifico mais, que é o eu inferior, em ebulição. E tem essa outra parte, que é a consciência, que é o eu observador, com a qual a gente ainda não está plenamente identificado. Ou seja, é justamente que eu preciso mudar, cambiar o meu referencial de identificação. Eu percebo. Por isso que eu pedi para você repetir sobre a sua experiência. Me parece, você fala assim, parece que vem um pensamento, a gente, né, vou pegar, você não está totalmente identificado com ele, mas você foi capaz de se identificar com ele até certo ponto, porque você conseguiu vivenciar a experiência. Você conseguiu perceber que existia duas partes suas. Uma parte em ebulição, que você deu o nome de eu inferior, e uma outra parte que conseguia ser diferente daquela. Então, independente dos nomes, o que eu gostaria de contribuir com o seu processo? Independente dos nomes, você foi capaz de estar em dois lugares diferentes, em duas partes suas. E isso é um treino mesmo. Você pode, agora eu estou em qual eu? Estou agindo aqui no meu eu inferior, ou às vezes na minha máscara. Porque às vezes a gente acha que só porque a ebulição está muito agressiva ou algo assim, é de eu inferior. Pode ser máscara da agressividade. Mas pode ser eu inferior também. E aí, quando a gente vai para o eu observador, como você fez, assim, eu tenho um lugar diferente para olhar para isso. E você percebe que você deu conta de fazer? Pode não ser um hábito, mas você conseguiu, então essa habilidade você tem. Faz sentido? Eu tenho. Faz sentido. Pronto. Ficou claro que dá para treinar mais disso? Uhum. É só lembrar que cada um de vocês, e quem fez também gravado, ganhou um sininho agora. Tem um sininho aí na mão de cada um de vocês. Percebeu que está fervendo, toca o sininho, o que está acontecendo comigo agora? Eu posso, inclusive, estar indignado por uma boa razão. Eu posso, assim, estou indignado que fulano não me pagou. Mas se eu aceito essa indignação como um movimento, eu preciso entrar em contato com ele, tomar uma atitude, sair da impotência, da inércia. Ou eu posso falar, não, eu cobrei ele ontem,
não adianta cobrar hoje, mas eu posso assumir a minha indignação. Não é só porque eu estou vendo algo fervente que eu preciso abafar isso. Pelo contrário, a ideia é deixar isso acontecer, observar e aí, eventualmente, agir para atender alguma real necessidade minha. Então, eu observei também, é muito valioso mesmo o exercício, e eu acho até que a gente pode criar uma senha para si mesmo, né? Além do sininho, assim, às vezes alguma palavra que faça a gente lembrar, né, de poder parar essa ruminação interna, mas tem uma coisa que eu observei que, assim, como a gente, quando conta a história, a gente revive e a gente vem com toda a energia, com todo o sentimento, como se aquilo tivesse acabado de acontecer, né? Claro, eu peguei uma experiência de hoje, mas se eu tivesse pegado uma experiência de 1 semana atrás, era como se tivesse sido agora, né? Assim, o sangue ferve, a gente fica nessa, né? Nessa isso que energia. viabiliza a terapia. E é que eu entendo quando o Francisco fala, né? O treino é identificar sem se identificar, né? Com essa parte que é temporária, né? Então, o eu observador faz essa tarefa, né? Ele identifica, mas ele não se identifica, porque ele é a parte que observa, né? Então, é muito interessante mesmo poder fazer. Esse exercício de desidentificação, né, que é o nome que a gente dá para isso, ele realmente muito poderoso. E essa questão que você trouxe sobre, parece que aconteceu agora, é uma característica do corpo emocional que ele é atemporal. Como o guia fala, a gente tem algumas amassaduras na nossa infância, algumas amassaduras de alma, inclusive, que a gente ainda traz e estão presentes no hoje. Que elas ficam no inconsciente. Então, graças a essa característica, a gente consegue fazer terapia. Às vezes encontra, nossa, era aquele bullying da escola que até hoje eu estou congelado lá e não descongela. Aí você lembra, aí você junta causa e efeito e aí o negócio flui. Porque está guardado ainda no inconsciente. Então, funciona mesmo. É legal também para observar, né, Heitor, o ressentimento. Isso que a Suzana trouxe. Você fica, quando você ressente, não perdoa, se ressente, você vai trazendo essa energia de volta o tempo todo. Você fica assim, ressentindo aquela energia de um fato que aconteceu não sei quando, que alguém te fez alguma coisa e você não esquece, não perdoa e fica ressentindo. É seu. Trazendo fica energia guardado de volta. Dentro de você. Às vezes a pessoa não está nem mais aí. É você carregando essa sacolinha. Mais alguém quer contar do exercício? Eu tinha uma agitação, né? E quando tocou o sininho, me veio uma calma, tranquilidade, e a palavra que veio foi entrega. Te fez bem parar? Muito bem. Pronto. Percebe? A gente tem essa ferramenta, a gente fez aqui, deu 2 minutos, a gente faz se quiser. Vilma, quer falar também como foi? Então, eu, seguindo o que a minha maioria sentiu, no momento em que eu fechei os olhos, eu senti uma contração no peito. E aí eu fiquei observando, né? Você foi dando os comandos, eu observei, e assim que eu comecei a observar, aquilo foi se desfazendo, se diluindo, e eu entrei num estado de expansão. E aquilo tudo que eu estava sentindo foi perdendo sentido, assim. Eu fui entrando em outro estado, sabendo que era, e com a consciência que era uma parte apenas que estava naquele lugar, né, de contração. Foi muito bom o exercício, um exercício aparentemente simples, né, mas de uma profundidade muito grande. Muito obrigada, que bom, Heitor, que bom. por isso. E o que o guia vai falar, que é um recado importante, para a gente também não sair fugindo das dores. É a consciência de que dá para se sustentar um pouco de dor. Né? Assim, nossa, eu consigo observar essa dor e ver o que acontece. Porque a nossa tendência, como ele fala no começo, é querer fugir da dor. E se a gente se dá conta que pode observar, naturalmente isso tem um outro movimento. Então, vamos trazer aqui uma mensagem final.
Então, para deixar a mensagem final para vocês, é a seguinte: mesmo vocês, meus amigos, que tanto realizaram e ainda estão inconscientes de que em alguns aspectos ainda acusam, ainda sentem pena de si mesmos e se escondem da vida. Mesmo nós todos fazemos isso. À medida que olharem para essas reações e encararem-nas da maneira sugerida, a mudança em vocês se tornará mais completa e mais embasada na realidade da sua existência divina. Focalizem as suas verdadeiras reações à dor e ao prazer, e ao fazê-lo, sua capacidade de tolerar ambos irá mudar. Veja, repare, a dor suportada vai se transformar naturalmente por si mesma, como acabou de comprovar a Vilma. Certo? Então, nós vamos fazer um pequeno fechamento, né? Que eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos. Colocarem os pés no chão. E se conectando novamente com seu anjo da guarda, com seu eu superior, com a egrégora do Patchwork, ampliando a sua respiração e convidando o seu eu observador agora a olhar um pouco para cima, para um campo mais espiritual. Ele olhou para o seu campo, o seu corpo, e quando você ora, de alguma forma, o seu eu observador se conecta com algo mais amplo. Ele fala, também existe isso. Eu também posso olhar para isso. E aí traga a sua intenção, que você fez no início dessa palestra. E veja se existe uma ponte entre a sua intenção e o que você aprendeu aqui hoje. E deixe o seu eu observador livre. Ele pode olhar para a espiritualidade, ele pode olhar para o seu corpo, ele pode só sentir o que está acontecendo. E ele pode também desaparecer, te deixando em um estado de completo silêncio e vazio interior. Lentamente, vá ativando o seu observador novamente. Vá lembrando da sua intenção, se há uma ponte, se não há. Como se o seu eu observador agora estivesse despertando. Mais potente, mais consciente. E vá abrindo os olhos e anotando ao lado da sua intenção, que a gente anotou no início, o que esse pequeno fechamento trouxe para você.
se alguém quiser, com isso eu finalizo aqui minha participação. Muito obrigado aí pela presença. Mas queria ouvir vocês, se quiserem falar um pouquinho, talvez sobre a ponte, se essa ponte existiu com a sua intenção ou não. Ou se quiserem comentar qualquer outro comentário aqui para o encerramento, fico à disposição. Heitor, Pode falar. Eu quero só agradecer. Ô, Francisco, tudo bom? Depois assiste o começo, que você perdeu, mas agradeço aí você. Foi muito bom, esse exercício foi maravilhoso. Obrigado. Viu? Chegou na hora, você viu que você veio para ele, né? É. Mais alguém? Bom, não, eu agradeço muito, Heitor. Gostei das suas explicações e fez a gente reviver tudo isso, foi muito bom. E o exercício também deu uma fechada. E agora que a gente fez, o que veio para mim a frase assim, uma consciência da energia que eu mobilizo com a raiva. Opa! Use para o bem! Vamos usar para o bem, que é gostoso quando libera a direção. Muito melhor. Muito bom. Legal, obrigada. Obrigada, gente. Mais alguém? Eu quero agradecer o convite, do Heitor ter aceitado o convite e dizer que eu comecei com a intenção do conhecimento e termino com a aceitação e muito prazer. Que bom! Prazer é legal, prazer é achar, vamos aprender a sustentar esse prazer, que vai ser muito bom. Muito obrigada, eu vou sair agora, que eu tenho um compromisso, tá? Te agradeço. Bom. Obrigada, Suzana, obrigada a todo mundo que esteve presente. Obrigada. Eu queria dizer também, assim, que fez mesmo uma ponte com a minha intenção, eu estava a fim de ver algumas coisas que me bloqueiam para uma realização específica, e aí, agora, nesse final, esse momento, assim, veio uma intuição muito forte, assim, de fazer uma lista do que eu já sei sobre isso, né? Do que eu já fiz e do que eu já sei sobre isso, assim, me apropriar de uma trajetória, na verdade. Ótimo. Foi muito legal, deu muito prazer mesmo. Ótimo, adoro. Eu gosto, todo mundo que fala que sentiu prazer com o que eu fiz, eu sinto automaticamente, é muito gostoso. Muito graças a essa palestra, porque daí agora eu deixo o prazer vir, né? Aí fica um negócio... Daqui a pouco eu não aguento mais. O insight, né? O insight, a percepção, a nova consciência que brota, ela é muito prazerosa, né? É verdade. Posso falar? Fala. Claro. A minha intenção era me alimentar, porque tudo que é relacionado ao PET me alimenta. Então, sempre que eu tenho possibilidade e disponibilidade, eu não perco. E o resultado foi a conexão da minha intenção com o efeito que a vivência e a palestra trouxe para mim. Então, a ponte foi a conexão da intenção e do efeito. Maravilha. Obrigada. Muito bom. Vilma, quer falar? Oi, gente. Aí eu deixo na mão da Suzana agora para fazer o encerramento. Vocês têm um textinho. Não, a gente só agradece a cada um a disponibilidade, ao Heitor por ter nos agraciado com esse tempo aqui, né, disponibilizado esse tempo para a gente, para a comunidade, para tudo. Agradecer, esqueci de falar no início, mas esse é um evento apoiado pela nossa regional, a nossa regional DF apoia, né? E agradecer a regional, aqui temos o Francisco, que também faz parte da nossa regional, no nosso conselheiro, a Vilma também, que está aqui em Brasília. É isso, muitíssimo obrigado e aguardem, em julho a gente tem mais uma sessão do Diálogos do Caminho. Eu, pessoalmente, também agradeço muito, fico muito feliz de contribuir, gosto muito da aula de Petro, então... super agradeço a oportunidade e a dedicação e a entrega de cada um. Vocês foram um show de bola.